Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs aqui reunidos nesta Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, nesta solenidade da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. Do contexto litúrgico do Advento, unindo a espera messiânica e a espera do glorioso retorno de Cristo, admirável recordação de Maria, celebramos esta solenidade da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. Começo e imagem da Igreja, esposa de Cristo, cheia de juventude e cândida formosura. No dia 8 de dezembro de 1854, o Santo Padre Papa Pio IX definiu na bula Ineffabile Deus o seguinte dogma: é doutrina revelada por Deus
e, portanto, deve ser firme e constantemente crida por todos os fiéis que a Virgem Maria, por graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha da culpa original, no primeiro instante de sua concepção. A definição do dogma foi o ápice de um longo processo no sentir do povo de Deus. Entre os padres, prevaleceu o costume de chamar a Mãe de Deus, totalmente santa e imune de toda mancha do pecado. Tota pulcra és Maria, toda pura és Maria, plasmada e feita nova criatura. A doutrina da santidade original da Santíssima Virgem se firmou oficialmente no Oriente e no século VI ou VII, e dali passou para nós, aqui no Ocidente. Foi no século XII que aconteceu o primeiro tratado sobre a concepção de Maria, escrita pelo monge Edmar de Canterbury. Era o ano de 1128. E foi no século XIII que aconteceu a grande discussão teológica. São Tomás de Aquino, assim como fizera São Bernardo de Claraval no início do século anterior, opôs-se, a princípio, a este privilégio mariano, por razão da universalidade do pecado e da redenção. Guilherme de Vares e dos Escoto, este último frade franciscano, ao contrário, estavam a favor, e foi dos Escoto, chamado Doutor Sutil, que encontrou o caminho da solução, que depois se impôs como teologia e se incorporou à definição do dogma. Aí eu achei por bem, neste dia de hoje, especialmente, fazer agora a exposição da tese de Duns Scotus. Princípio, colocação da tese. A Santíssima Virgem Maria sempre foi imaculada, desde o momento de sua concepção. Porém, ela não teria sido se não tivesse sido preservada do pecado original. Jesus é o mediador perfeitíssimo e preservou-a do pecado de Adão. Existem 3 modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Vejamos o primeiro. Já que Deus é onipotente, deve não só sanar os pecados, mas também defini-los. Se apenas os sanasse, por exemplo, perdoando-nos, não os sanaria de modo perfeitíssimo. Devia fazer com que, ao menos, um filho de Adão nascesse assim, sem culpa. Por isso, ele preservou a Santíssima Virgem. Segunda colocação. Jesus, sendo um perfeitíssimo mediador, consegue, pelos seus méritos, afastar todas as penas de quem é reconciliado. Ora, o pecado original é uma pena maior do que a pena
de não poder ver a Deus no paraíso, porque das penas das criaturas inteligentes, a maior delas é o pecado. Portanto, sendo Cristo o reconciliador perfeitíssimo, ele deveria fazer com que ao menos uma pessoa fosse preservada do pecado original. Terceira argumentação do frade Duns Scotus. Uma pessoa só pode ser plenamente reconciliada por Jesus quando recebe o bem supremo que só Ele pode dar. E com Cristo se pode obter a inocência, ou seja, a preservação da culpa, já contraída ou a ser contraída. Ninguém teria Cristo como sumo mediador se ele não tivesse preservado ao menos alguém do pecado original. Então essa é a tese de Duns Scotus, e agora vamos aos que contra-argumentam, que eles praticamente chamam de inimigos de Nossa Senhora. Mas Maria teve as carências comuns à nossa natureza, como a fome, como a sede, a dor, o cansaço, todas as penas infligidas aos homens por causa do pecado original. Portanto, Maria teve o pecado original. Vamos agora à colocação de Duns Scotus diante desta refutação de sua tese. Diz ele, olhando a Santíssima Virgem, assim como me volto agora para a imagem de Nossa Senhora do Amparo. Fazei-me digno de louvá-la, ó Virgem Santíssima, e ter força contra os teus inimigos. Diz Duns Scotus, reconciliar alguém significa afastar dela as penas inúteis, deixando, ao invés, aquelas que lhe podem ser úteis. O pecado original poderia ter sido prejudicial a Maria, mas os sofrimentos temporais ela podia merecer, como de fato mereceu, ser ascendida ao céu. Todo homem deveria ter naturalmente a justiça original, porém está privado dela pela culpa de Adão, pois ele herdou a culpa de seu ancestral. Ora, se alguém a quem é dada a graça de nascer sem a culpa original, não seria por mérito próprio, mas por mérito de Cristo Jesus, porque teria o pecado original, se Cristo não a preservasse com a graça. Ora, como se pode conferir a graça desde o primeiro instante, ela também pode ser conferida no primeiro instante. Deus tem esse poder porque é onipotente, ou seja, tudo pode. Como de fato fez com que Maria ganhasse esse amor suportando os sofrimentos da vida de maneira exemplar. Então, com essa colocação, Duns Scotus combate aqueles que se lhe opõem, mas estão ainda não convencidos e argumentam com o seguinte: Maria foi concebida como todo mundo, ou seja, da união de um homem e de uma mulher. Portanto, sua carne foi manchada. Como todos os homens, o corpo mancha a alma. O corpo manchou a alma de Maria. Duns Scotus se levanta para derrubar também essa argumentação, dizendo: eu creio, diz ele, que a mancha também permanece no corpo da criança depois do batismo.
mas o pecado é cancelado pela graça. Diga-me, pode Deus não perceber o momento da geração? Pode um instante de dengo não ser percebido por Ele? Ele que é o Senhor de toda a eternidade? Pode alguma coisa escapar ao seu conhecimento? Será que a natureza é de fato mais forte para manchar do que a graça para santificar? Portanto, a graça foi infusa na alma de Maria no primeiro momento da sua concepção. Poderia fazê-lo, convinha e, portanto, fê-lo. Se Adão não tivesse pecado, os homens teriam sido transportados diretamente de um estado de graça para um estado de glória, após um determinado período. A Virgem não contraiu o pecado de Adão, portanto, a ela compete aqueles privilégios, dentre os quais estão a imunidade diante da corrupção e a assunção ao céu em corpo e alma. Mas a Virgem Maria morreu. Atenção, digamos que sim, que morreu, sim. Não em consequência do pecado original, porque ela não o tinha, mas para imitar perfeitamente Jesus. De fato, pode-se morrer de amor. O Cântico dos Cânticos nos diz: ó filha de Jerusalém, eu lhes conjuro, se lhe encontrarem o meu dileto, dizei-lhe que eu desfaleço de amor. Sustente-me com flores, conforte-me com frutas, porque de amor eu desfaleço. Antes que o dia acabe e as sombras desapareçam, retorne-me o meu dileto. Ó meu dileto. E aí o frade termina justamente com essa expressão. O amor é forte como a morte. Aí está, meus amados irmãos e irmãs, a tese de Duns Scotus, que eu achei por bem fazê-la neste dia, porque nós precisamos ter segurança naquilo que sustentamos pela fé. Que a Santíssima Virgem do Amparo nos ajude e que, segurando na sua mão, aprendamos dela a beleza de uma vida de santidade sempre ascendente, amanhã mais santos do que hoje, para alcançarmos um dia a plenificação de nosso ser, da qual ela é a precursora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.